passei por um momento muito difícil na minha vida quando eu me separei do meu marido. Quando eu me separei dele, eu fui embora para uma cidade bem distante da dele, porque eu sofri muito nas mãos dele e eu não queria ver ele nem pintado de ouro na minha frente. E nessa cidade não foi fácil, eu passei por muitas dificuldades, estava muito difícil conseguir emprego. Eu lembro que todas as economias que eu tinha guardado quando eu estava junto com o Traste já estava quase acabando. E quando eu estava prestes a acabar, né, porque eu não conseguia emprego, eu tive que gastar essas economias. E quando eu estava prestes a acabar, assim, bem pertinho mesmo, eu já estava quase sem nada, uma pessoa me liga. Foi um homem oferecendo, dizendo que eu tinha mandado um currículo para vaga, né, de cuidadora de idoso. E ele falou que precisava de uma pessoa para cuidar da mãe dele, né, em casa, a domicílio. E ele perguntou se eu tinha experiência. É claro que eu não tenho experiência nenhuma na área, mas eu não tinha medo de serviço. Eu falei para ele que sim. E mesmo eu não tendo, eu podia aprender, entendeu? Porque eu sempre tive capacidade para isso, sempre fui trabalhadora, nunca tive medo de serviço. E fui. Quando eu cheguei lá, uma mulher me recebeu. Ela não se identificou. Ela só foi muito simpática, uma mulher muito fina, educada. Me mostrou a casa, me mostrou o que eu teria que fazer, né? Me apresentou a idosa. A idosa fazia tudo, não era camada, né? Então eu só tinha que fazer companhia a ela. Tinha que fazer a comida, né? De nós duas. Tinha que arrumar algumas coisinhas lá, né? Porque ela falou que também queria que eu arrumasse algumas coisas. E fazer companhia à idosa, levar ela pra passear, levar ela pro médico, ela tinha muitas consultas e tal, né? E ela muito educada, né? Me mostrou tudo e foi embora. Passado uma semana, um homem muito bonito, alto. Eu lembro que quando eu olhei pra ele assim, eu falei na mente, né? Nossa, que homem bonito. Mas eu não falei nada, eu fui bem discreta. E ele falou assim, ele foi logo falando. Você deve ser a Letícia, a moça que eu falei por telefone. Aí eu disse, foi o senhor e tal. E na hora ele me cortou, falou assim, olha, não me chama de senhor. E falou o nome dele. E eu pedi desculpa, né? E ele falou, olha, eu sou o filho dela, né? Da senhora que você tá cuidando. E vim aqui ver como é que ela tá. Eu vou sempre estar vindo aqui, tá certo? E eu falei, tá bom, muito educado, finíssimo, educado, cheiroso, bonito. Mas tá bom, passou, né? Eu também não sou muito de ficar dando em cima, caindo em cima dos homens, não, né? E fiquei na minha. E ele passou um bom tempo lá com ela. Eu lembro que ele pediu pra eu fazer almoço pra ele também. Almoçamos todos juntos, né? Conversamos e ele falou que voltaria no fim de semana pra ficar mais tempo com a mãe, né? Pra passar o dia com a mãe, né? E isso ele cumpriu, né? No fim de semana ele foi, né? Passou o dia todinho com a gente. Ele muito engraçado, puxou muito papo comigo. Eu conversei muito com ele também, porque eu sempre fui tagarela, né? Então, eu vendo que ele tinha bastante papo, gostei muito dele e conversei bastante com ele também. E o tempo ia passando e ele sempre indo lá na casa da mãe ver ela, sempre que ele podia. E a moça não foi mais, não foi mais. E eu lembro que eu perguntei a ele, né? O que aquela moça era dele e dela, né? Da senhora, se era irmã e tal, alguma coisa da família. E ele falou, minha noiva. Quando ele disse que era noiva dele, eu desencantei. Até então eu tava, não era apaixonada, né? Eu tava encantada com o jeito dele, mas não cheguei a me apaixonar, né? E nessa hora que ele falou que era noiva, eu desencantei. Então eu já comecei a ficar mais na minha. Ele puxava assunto, ele conversava e eu na minha falava o essencial, falava o básico, porque também eu não queria dar motivos, né? Eu sempre fui assim. Não queria dar motivos pra dizer, eu tô dando ousadia, pra depois ele não pensar que eu tô dando ousadia pra ele, né? Então eu ficava mais na minha. Ok. O tempo passou e a gente criou uma amizade. Por quê? Porque eu achava bonito ele indo sempre lá ver a mãe, o cuidado que ele tinha com a mãe, o carinho que ele tinha com a mãe dele. Então eu achava muito bonito o jeito dele. E a gente conversava muito, ele era muito legal, gente, muito legal. Ele me oferecia ajuda, ele começou a perguntar sobre a minha vida, né? Eu contei toda a minha história pra ele. Ele ficou, né, impressionado, ele até falou, nossa, você é muito guerreira, parabéns pra você, admiro muito você, um exemplo de mulher e tal.
E ele sempre me elogiava, assim, sabe? E com o passar do tempo, né, passado uns meses, ele ficava falando, aquele babaca perdeu você, perdeu a mulher maravilhosa que você é. Tipo assim, né, porque ele via também o meu zelo com a mãe dele, com as coisinhas que eu ficava responsável em fazer, né, e tal. Eu fiquei naquela casa, gente, um ano cuidando da mãe dele, né, e ele sempre puxava assunto comigo, assim, me elogiando. E eu, assim, gente, eu sempre agradecia, mas eu também não, eu evitava o máximo, juro que eu evitava o máximo, porque eu sabia que ele tava noivo, que ele era noivo da mulher que me recebeu a primeira vez, né? E ele nunca levava ela, nunca mais ela foi lá, nunca mais levava ela e tal, né? E ele começava, assim, tipo, a me cantar, né? A falar coisas, assim, dando em cima de mim, tipo assim, sabe? E eu pensei, nossa, será que ele não tá mais com aquela mulher? Porque a mulher não apareceu mais, ele não levava de jeito nenhum. Então, meio que eu pensei, né? Ai, vai que ele não esteja mais com ela, mas não quis me contar, né? Só que eu fiquei na minha. Eu não falei nada, né? Aí tá certo. Passado um tempo, esse homem chegou pra mim e perguntou, Letícia, você tem alguém? Aí eu falei, como assim? Aí ele disse, se você tá envolvida com alguém, se você tá namorando, ficando. Aí eu falei que não tava pensando naquilo, né? Que fazia só um ano, né? Que eu tava lá. Isso aconteceu depois de um ano, gente, que ele veio com esse assunto pra mim, né? Esse tempo todo era ele dando em cima de mim, né? Passado alguns meses, é claro, dando em cima de mim, me elogiando e tal. E passado um ano, né? Ele veio com esse assunto pra cima de mim. Aí eu falei pra ele que não. Aí ele falou assim, Letícia, se eu falar uma coisa pra você, você vai ficar ofendida? Aí eu não consegui responder, eu fiquei calada, sabe? Porque eu, tipo assim, fiquei assustada. E ele vendo que eu fiquei assustada, ele foi bem direto. Aí ele disse, Letícia, eu tô gostando de você. Eu tô sentindo que eu tô gostando de você. Será que eu tenho alguma chance? Aí eu olhei assim pra ele, tipo, não. Ele tá me zoando, ele tá blefando. Mas na hora eu só soube perguntar a ele: Você ainda tá noivo daquela mulher? E ele olhou assim pra mim, ficou acho que um minuto, gente, olhando pra minha cara calado. E ele falou assim: Letícia, eu vou ser sincero com você. Eu ainda tô com ela sim. Mas o nosso relacionamento tá muito conturbado, muito complicado. A gente não tem mais nada, diz ele, né? A gente não tem mais nada. A gente não dorme mais junto. Mas eu não sei por que eu não consigo deixar ela. Mas eu só tomei eu tô pensando sim em terminar tudo porque eu tô gostando de você. Ele falou isso. E eu falei assim pra ele, olha, eu nunca, jamais ficaria com uma pessoa comprometida. Então, não tem como eu dar chance nenhuma pra você. Porque se você ainda tá com ela, você tem um compromisso com ela. Aí ele falou assim, olha, eu vou resolver isso, porque esse tempo que a gente ficou juntos, que eu sempre tava vindo pra cá, eu peguei, adquiri uma amizade muito grande com você, e dessa amizade já tá rolando sentimento, né? E eu falei pra ele que não queria falar sobre aquilo, né? Que ele resolvesse a vida dele e que eu não queria ser pedra de tropeço pra ninguém, né? Que eu não queria servir de pedra de tropeço, que eu não queria ser motivo de fim de relacionamento, né? Então eu falei pra ele que eu não queria mais conversar sobre aquele assunto. E, gente, ele tentava me beijar várias vezes. E eu sempre me esquivando. Eu dizia pra ele que aquilo não era certo. Ele tinha que parar com aquilo porque não era certo. Afinal, ele era meu patrão, né, gente? Foi ele que me contratou, ele que me pagava todo mês. Entendeu? Então ele era meu patrão. Então eu tinha que ter respeito. E ele também tinha que ter respeito por mim como funcionária, né? Porque eu tava ali pra cuidar da mãe dele. E não pra ficar de namorico com homem, com um patrão, né? Com chefe e homem comprometido, né? Era isso que eu pensava. Juro por Deus, gente. Eu não tive nada com aquele homem. Nada. Nada. E ele sempre falava pra mim: eu tô apaixonado por você. Eu vou deixar ela, sabe? Mas não se resolvia, não resolvia a situação.
E ficava com esse papinho pra cima de mim. E eu, olha, resolva a sua vida, resolva. Gente, eu já tava ficando louca, maluca com aquela situação. E o que aconteceu? Ele passou quase um mês todinho sem ir na casa da mãe. Quase um mês todo, né? E eu fiquei assim, achando estranho, eu ligava, ele não atendia, e eu falei, não, vou esperar, né, ele não é louco, nas redes sociais ele sempre tava online, né, sempre tava online lá e tal, postava algumas coisas, mas ele não atendia quando eu ligava. Aí, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. De repente, a noiva, né, a noiva dele, a mulher que eu conheci a primeira vez quando eu fui trabalhar, chegou lá, maluca, batendo na porta do carro, gritando. Abriu a porta, que ela tinha chave, ela tinha acesso ali a tudo, né? Abriu a porta, saiu batendo porta e gritando pelo meu nome desesperadamente. E eu corri, eu disse, sim, senhora, o que aconteceu? E ela me xingando de tudo que é nome, me chamando de golpista, falando um monte de coisa comigo, gente, um monte de coisa que eu não vale nem a pena dizer aqui. E eu, tipo, o que tá acontecendo aqui? E ela me xingando, ela não dizia nada. E eu perguntava, o que tá acontecendo? Fala, o que tá acontecendo? Ah, sua sonsa, e não sei o quê. Aí, de repente, o meu patrão chegou, né? Chegou, começou a acalmar ela, começou a gritar com ela, dizer que não era daquele jeito que se resolvia as coisas. E eu mandava ela falar baixo, porque a senhora tava no quarto, a senhora de idade ia se assustar, né? E a pobrezinha da mãe dele se levantou ainda, gente. Ela tinha dificuldade pra andar, né? Se levantou e já começou a ficar aperreada. E eu fui e abracei ela, sabe? Tentando colocar ela pra dentro do quarto. E ela, não, o que tá acontecendo? E essa mulher não teve um pingo de consideração com a mãe dele, né? Com a mãe do próprio noivo. E ela me xingava muito. E ela falava pra ele, manda ela embora. Eu quero que ela vá embora agora. E ele não falava nada, ele tava assustado, né? Muito assustado. E quando ela viu que ele não fazia nada, ela correu pra mim e falou, pega tuas coisas e vai embora agora. Aí eu olhei assim pra ela e falei, eu só vou embora se meu patrão mandar eu ir. E quando eu falei isso, gente, ela levantou a mão pra me bater. Ele segurou a mão dela. E nessa hora, ele falou pra mim, Letícia, vai que depois eu acerto tudo com você. E ela, vai embora mesmo, descontrolada, parecia que tava possuída. Coloquei a mãe dele no quarto, né? E a mãe dele chorava muito, a pobrezinha da senhora, não sabia o que estava acontecendo, né? E eu chorando muito também, porque aquela situação tava, sabe, mexeu muito comigo, porque ela tava me ofendendo, me xingando, como se eu já até depois a ficha caiu, eu imaginei o que estava acontecendo, né? E eu chorando, pensando, meu Deus, por que eu não mereço isso, eu não fiz nada, eu procurei fazer tudo certinho, né? Eu pedi pra ele me deixar em paz, pra ele resolver a vida dele, né? E eu me esforcei, eu fiz de tudo, eu não tive contato nenhum com aquele homem, nenhum. Aí tá certo, fui embora. Passado 2 dias, ele me liga, pedindo pra gente se encontrar, que ele queria conversar comigo. E eu fui bem curta e grossa com ele e falei assim, olha, a gente não tem nenhum motivo pra se encontrar. Tudo que você quiser falar pra mim, você fala por telefone mesmo. Aí ele falou assim que tudo aquilo aconteceu por culpa dele, porque ele confessou pra ela que tava gostando de mim. Essa mulher ficou louca, disse que eu era uma golpista, disse que eu queria dar o golpe, né, nele. Disse que eu era uma aproveitadora, que era tudo culpa minha. E foi tirar satisfação comigo, mesmo o homem garantindo pra ela que eu não queria, que eu não tinha dado em cima dele, que eu não tinha feito nada disso, que ele só confessou pra mim que tava gostando de mim e agora tava querendo resolver a situação porque queria ficar comigo. E essa mulher ficou louca, botou a culpa em mim e foi fazer aquele escândalo, né? E eu falei pra ele assim, pro telefone, né? Eu disse, olha, eu não quero mais saber disso, eu tô farta, eu tô cansada, eu já não aguento mais. Cuida da tua vida, me deixa em paz, me dá minhas contas. Eu preciso resolver a minha vida, eu já tô sem nada aqui em casa, eu tenho que resolver a minha vida.
e pedi pra ele me deixar em paz e resolver a vida dele. E ele fez, né, o que eu pedi, ele deu minhas contas. E passado um tempo, ele ficou sabendo que eu não tinha conseguido nada. E ele me recomendou para outra pessoa, né? E eu fui trabalhar com essas pessoas que conheciam ele. E por outras pessoas, né, principalmente por esses amigos, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que eles ainda estavam juntos, né? Depois de um bom tempo, ainda estavam juntos, mas que era um caos. Era muito, disseram que era até triste de ver eles dois, porque dava pra ver a tristeza no rosto dele e que ele não tava feliz com ela. E até as pessoas comentavam, né? Eu ficava calada, não dizia nada, mas as pessoas comentavam. Eu não entendo por que que ele continua, né? Por que que ele fica, ele não tá nítido. Tá nítido a cara dele, né? E o pior era ela, né? As pessoas comentando, o pior é ela, que ela tá vendo isso, que ele não tem mais amor nenhum por ela e ela insiste em ficar com ele, né? E foi isso que eu pensei também esse tempo todo, e ainda penso, né? Se ele não quer mais nada com ela, por que que ele fica, né? Por que que ele tá preso numa relação que ele não é feliz, né? Vai entender, vai entender. Eu acho que tem muitas coisas por trás disso, né? Que eu também não quero saber. Eu só sei que eu quero distância deles. Eu já sofri muito na minha vida e eu tô correndo léguas de confusão, né? Então, eu agora quero viver minha vida e não quero nem saber disso. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Uma história real enviada por uma inscrita. E, gente, achei muito interessante. Infelizmente, tem muitas pessoas presas em um relacionamento, não só mulheres, mas também homens, né? Presos em relacionamentos no qual não são felizes, né? Todo mundo vendo a tristeza nítida na cara dele, que ele não tá feliz com ela, enfim. Mas nada justifica também ele ficar dando em cima, né, de outras, né, estando com ela. Se ele não quer compromisso mais com ela, o certo é o quê? É resolver a situação com ela, né? É o mais correto a se fazer, resolver a situação com ela, né? Ter uma conversa séria e não botar ninguém no meio disso, né? Porque olha o que aconteceu, ele foi resolver a situação com ela, falando pra ela que tava gostando de outra pessoa. Aí o que que a mulher pensou, né? Ah, tá tendo um caso com ela, né? Tá tendo um caso e colocou a culpa na mulher, né? Infelizmente tem mulheres que fazem isso, né? Sendo que quem tem um compromisso com ela é ele, né? Não querendo dizer que a mulher também não tem culpa. É claro, se a mulher der em cima, se a mulher dá ousadia, né? Sabendo que ele é casado, sabendo, porque tem mulheres que não sabem que o homem é comprometido, né? Tem homens que mentem, né? Não foi o caso dele, ele falou a verdade. Mas ela sabendo a verdade, mesmo se envolvendo com ele, se ela se envolvesse, né? Estaria errada, né? Assim, claro que cada um faz o que quiser, a gente não pode julgar, mas é uma situação complicada. Então, o certo era ele resolver a situação com ela primeiro, antes de querer assumir outro relacionamento, não é? Então, espero que a moça da história, né, consiga viver a sua vida, né? Como ela falou, ela já sofreu muito, viveu um relacionamento abusivo com o ex, né? Por isso que ela foi embora para outra cidade, tentar refazer a vida. E agora tá trabalhando, tá lutando pela vidinha, né? E tá bem, né? Pelo que ela falou, tá bem. E é isso que importa, tá? Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Se você gostou, deixa um like. Deixa um comentário aqui embaixo, meus amores. Nem que seja um oi, Fanny, porque isso ajuda muito. A plataforma entende que você gosta do meu conteúdo. E começa a me ajudar, né? A ajudar o nosso cantinho, tá bom? Se você for novo e quer aquele paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história, tá bom? Curta, comenta, compartilha, mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!